Júlio, Oi, você tá me ouvindo? tô. Eu não tô ouvindo a professora, você tá ouvindo ela? Eu também não. Ah, eu mandei aqui no bate-papo, eu não tô ouvindo o áudio dela, não. Nem eu. Agora, gente. Agora estamos ouvindo. Tá ouvindo? Agora sim. Então, é porque eu tinha colocado o fone e ele não deve estar funcionando. Não sei o que aconteceu, tá? Mas assim, eu já tinha introduzido, né? Mas o que eu falei é o seguinte: a nossa aula de hoje é sobre UTI e a equipe de enfermagem, tá? E o que eu perguntei, se vocês sabem aí o que é uma UTI, qual que é o principal objetivo da UTI. Não. Não, professora, tem alguma diferença de UTI para CTI? Sim, eu até trouxe essa diferença aí, eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Mas assim, vocês não sabem o que é uma UTI, gente? Nunca foram em uma, visitar um parente? Já. Isso já. Então, o que é uma UTI, então? Uma UTI, a UTI já fala, né? Que é para a Hum, UTI, ela é assim que eu vi, para ver, é que é um lugar onde que fica uma pessoa muito doente, por exemplo, que está com problema sério, está incubada, está num estágio mais avançado do que o outro paciente e fica um lugar, vamos dizer assim, um lugar mais cuidado, tem mais cuidado que outros pacientes. isso aí, tá, gente? A UTI é a unidade de terapia intensiva, tá? É isso aí que o Júlio falou. E o principal objetivo da UTI é prestar assistência ali de forma integral, ou seja, monitorar aquele paciente, tá, durante 24 horas, tá? E que pacientes são esses, né? Qual que é o público da UTI? São aqueles pacientes que estão em estado crítico, tá? Não quer dizer que eles vão morrer, tá? Né, eles estão em estado grave, porém são recuperáveis, tá? Então, o principal objetivo da UTI é prestar assistência ali integral ao paciente, né, durante 24 horas e monitorá-lo ali durante 24 horas. É aquele paciente que está ali em estado grave e ele necessita aí dessa assistência, tá? E, gente, né, a Thaís até perguntou, né, mas eu trouxe aí, né, até coloquei lá no slide, falando a diferença de CTI e UTI, né? Alguém faz ideia da diferença ou é a mesma coisa? O que vocês acham? Antes de falar aqui, vocês acham o quê? Que é a mesma coisa ou não? Para mim, a CTI, para mim, deve ser quase a mesma coisa. Para mim, acho que é a mesma coisa. Acho que é a Só, mesma coisa? sim, só mudou, acho que o jeito de falar, né? Porque antigamente É, falava CTI. entendi. E você, Thaís, Ana, o que vocês acham? Eu acho que é a mesma coisa. E a Ana? Acho que é a mesma coisa? Também acho que é a mesma coisa. Então, gente, não é a mesma coisa, tá? Tanto que até a sigla é diferente. Unidade para centro, tá? O que vocês imaginam isso? Centro de tratamento e terapia intensiva. O nome mesmo já tem como você ver, saber ali um pouquinho da diferença. Mas é o seguinte, muitas pessoas confundem mesmo. E por quê? Né? Porque esses dois setores, né, têm ali basicamente a mesma função, quase a mesma função e quase a mesma estrutura. Tá? Então, por isso que eles são muito parecidos e muitas das vezes confundidos, né, por serem parecidos, tá? E qual que é a principal diferença? O CTI, ele não abriga, né, ele não presta assistência a casos específicos, tá? Ele não presta assistência para uma patologia específica. Como o nome diz, né, é o centro, né? É um centro. Então, ali eles abrigam todas aquelas pessoas que precisam ali do tratamento intensivo. Tá? Já a UTI é diferente, tá? A UTI, ela abrange de casos mais específicos, tá? De uma determinada patologia, né?
ou determinada idade, vai depender muito. Tanto que a gente tem a UTI neonatal, UTI pediátrica, a gente tem a UTI para queimados. Então, vocês conseguem entender a diferença? Então, você... Que um CTI, ele abrange ali vários públicos, né? Ele abrange aquele público que foi vítima de acidente, né? Aquela pessoa que infartou, tá? Agora, já as UTIs, normalmente, elas possuem ali uma especialidade, né? Igual a gente tem a UTI neonatal, né? A gente tem a UTI para queimados, tá? Então, porque eu falei que é a mesma coisa, o nome, porque tem um colega meu que teve um problema, ele estava na UTI, entendeu? Aí veio um rapaz que não tinha vaga na UTI e colocaram ele no CTI. Entendeu? Entendi. Então, Júlia, é porque ali, igual eu falei, a estrutura, tá? Ela é igual, tá? Entendi. O que vai ter ali no CTI vai ter numa UTI. A diferença é que uma UTI, por exemplo, é um paciente que, né, sofreu ali uma queimadura, né, muito grave. Ao invés desse paciente ficar no CTI, ele vai ficar na UTI. A UTI para queimados, ela é especializada para tratar justamente aquela patologia. Entendeu? Entendi. Caso UTI, então... específico. Agora, já o CTI, não. Ele abrange ali qualquer pessoa. Mas, assim, se o paciente não tiver vaga ali na UTI, ele pode ficar no CTI, que ele também vai ter um cuidado intensivo, entendeu? Só que no caso ali da UTI, ela presta um atendimento, uma assistência mais especializada, entendeu? Então, tira uma dúvida minha. O CTI, ele abrange todos. A UTI, ela é só específica para um tipo de patologia. Por exemplo, um cara tiver pneumonia e se for grave, ele vai para a UTI só da pneumonia. Então, existem várias especialidades de UTI. Então, assim, se tiver aquela especialidade naquela determinada região, ele vai ser transferido para essa UTI, entendeu? E se não tiver? Só uma UTI normal? Se não tiver, tem que trabalhar com o que tem, né? Entendi. A não ser que esse paciente seja transferido, igual um acidente que teve aí com o pessoal do Flamengo, uns meninos novinhos, se eu não me engano, né? Alguns que sobreviveram, eles foram ali para a UTI especializada ali em queimaduras. Então, assim, depende muito ali do tipo de especialidade, né? Mas é lógico, né? Igual aqui na região, a gente tem bastante UTI NEL, mas assim, não é todos os lugares que a gente tem aí essas especialidades, tá? Porque basicamente tem cidades, então assim, tem cidades que só tem um tipo de UTI, que Sim, pega nossa. todo mundo e já joga só ali. Uhum. Por exemplo, São Lourenço não tem uma UTI própria para, vamos dizer, para X. Lá depende de quem chegou, está arrebentado, joga ali mesmo. De acidente de carro, entendeu? Mas a CTI, gente, ele tem uma super estrutura, tá? Ele vai sim conseguir prestar uma assistência de qualidade para o paciente. Porém, tem especialidades. E é lógico, se ele for ali para uma UTI especializada, né? Ele vai ter um plus, né, a mais, né? Mas que toda a UTI, todas as UTIs, né, e o CTI também, tem ali basicamente a mesma estrutura. Por isso que é basicamente a mesma coisa. Porém, as UTIs normalmente elas são especializadas, tá? Mas ali os equipamentos, enfim, são praticamente os mesmos, tá? É lógico que é uma adaptação, mas a gente vai ver ali a classificação das UTIs e vocês vão entender melhor, tá, gente? Mas voltando, né? Qual que é o perfil do profissional aí que trabalha em UTI? O que vocês imaginam, né? Um profissional que trabalha em UTI, como ele deve ser? Vocês imaginam aí como que deve ser o perfil desse profissional? Independente do tipo de UTI. Eu acho que tem que, igual a senhora está falando aí, tem que ser por exemplo, o cara trabalha numa área, ele tem que se especializar mais naquela área, né? Que ele vai trabalhar, a UTI principalmente, né?
Também, os profissionais, gente, que trabalham em UTIs, eles devem ser capacitados, né? Óbvio, ali para para aquele setor, né? Eles devem ser capacitados, né? Treinados para estar ali naquele setor, tá? E eles também precisam prever, tá? E eles também como nos primeiros socorros que a gente já viu, ele também tem que saber lidar ali, tá, com situações aí adversas, né? Como a gente viu, né, uma emergência em primeiros socorros, ela não tem horário, ela não tem data para acontecer. Então, o profissional ele tem que ser ágil, tá? E na UTI é a mesma coisa. Por mais que a gente esteja ali numa UTI com uma superestrutura, a gente não sabe se o paciente vai entrar numa parada ou não. Então, o profissional ele tem que ser ágil. Tá? E além dele ser ágil, ele também precisa prever certas situações. Igual quando a gente domina o assunto, a gente consegue prever certas situações, não consegue prever? Sim. E quando a gente consegue prever, o que isso nos possibilita? Socorrer mais rápido, né? Exatamente. Ou a gente consegue até prevenir, né? Ou se a gente não consegue prevenir, se for algo inevitável, a gente consegue elaborar ali, né, algum tipo de intervenção para que o dano seja menor. Entendeu? Qual é a, por exemplo, um tipo de, você tem que passar uma pessoa que está internada na UTI, tem um enfermeiro lá, ele fica 24 horas ali, dentro de uma salinha, olhando o freguês. Isso, a gente vai chegar lá, mas sim, tá, gente? A assistência, ela é integral. Então, a gente precisa ter enfermeiro, médico, técnicos de enfermagem e outros profissionais, né? Porque é uma equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa ter esses profissionais, a gente precisa ter a equipe multidisciplinar 24 horas. Tanto que, justamente, o diferencial da UTI é que aquele paciente, ele é monitorado 24 horas. Foi o que eu falei aí sobre definição de UTI. Tá? É aquela que presta assistência, né, integral ao paciente, ou seja, o paciente ele é monitorado durante 24 horas. Ele precisa ser monitorado durante 24 horas, tá? E, gente, voltando ao assunto aí do perfil profissional, né, em UTI, além dessa característica que eu falei de ser ágil e prever ali situações adversas, qual outra característica vocês acham importante, né, o profissional que trabalha em UTI? Qual uma característica que eles precisam dominar? O que vocês acham? Além aí dessa agilidade, né? O que vocês acham? Ser uma pessoa com bastante empatia, Isso aí, uma Júlio. pessoa mais profissional. Porque é o seguinte, né? A gente sabe que a pessoa que não precisa nem estar ali especificamente na UTI, né? Enfim, tá internada. A pessoa, ela quer estar ali? Não. Ela quer estar doente? Não. Agora, a gente quer estar ali? Sim, para ajudar o próximo. Que a gente escolheu a profissão. A gente estudou, escolheu a nossa profissão para estar ali, né? O paciente não, né? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar internado, muito menos numa UTI. Então, gente, o profissional de saúde, né, além dele ter agilidade, ele também tem que ser, não sei se vocês já ouviram essa frase, antes de você ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa, tá? Então, a gente tem que, além de prestar assistência, a gente precisa da humanização na assistência. Eu sempre bato nessa tecla, né, bastante nessa tecla com os meus alunos, tá? A gente precisa humanizar a assistência, né? Como eu disse, o paciente que está na UTI, logicamente, ele pode ser recuperável, mas bem ele não tá. Então, a gente precisa esclarecer e prestar apoio tanto para ele e para os familiares. Tá? A humanização na assistência, né, ainda mais nesse setor, ela é essencial. Tá, gente? Então, o perfil, né, do profissional é ser ágil, né, e ter aí saber humanizar ali na hora de prestar assistência, tá? A humanização, assim, ela é essencial,
tá? E sempre ter muita paciência também para esclarecer as dúvidas do próprio paciente e dos familiares, tá, gente? Agora eu vou falar sobre as características da UTI, né? Como que vocês imaginam ali uma UTI? Primeiro, ela deve ser funcional, tá? Ela deve ser organizada e funcional. E ela deve proporcionar ao paciente crítico ali, né, condições de internar, né, o paciente, né? Então, como é que deve ser ali uma UTI? Ou ela pode ser ambientes individuais ou coletivos, porém, precisa ter uma boa estrutura para acomodar aquele paciente, tá? E a UTI, gente, ela é um local que não é só para prestar assistência médica ou de enfermagem, não, tá? Além disso, a gente precisa ter um local apropriado para quê? Registrar, tá? Qualquer procedimento que a gente realiza, a gente deve sempre registrar, tá? Fazer as anotações de enfermagem. Caso a gente pense que na correria, a gente não precisa registrar. E sim, tá? Sempre naquele plantão, né? De preferência, acabou de realizar o procedimento, registrar tudo que a gente faz no paciente. Então, a UTI não é um local só para prestar a assistência, mas também registrar tudo que o profissional faz, né? Tudo que a equipe faz, tá? E uma UTI, gente, ela não anda só, tá? Ela precisa ter o apoio aí, né, de um laboratório, né, da farmácia, precisa ter o apoio ali, né, de diagnóstico via imagem. Então, assim, a UTI, ela não anda sozinha, tá? Não quer dizer que o paciente está na UTI que ele não precisa, né, realizar exames. Então, assim, se não tiver ali o laboratório dentro da UTI, né, ou equipamento para realizar exames dentro da UTI, ele precisa aí ter o apoio, tá, desses outros setores durante 24 horas. Tá, gente? Outra coisa, a UTI ela tem que proporcionar ao paciente também, né, uma monitoração contínua, como eu falei, e também o suporte ventilatório. Igual vários pacientes que estão internados na UTI, né, vários precisam dos respiradores. Então, assim, a monitoração ela tem que ser contínua e também a gente tem que prestar assistência ali, né, com todos os cuidados que ele precisa. Tá? Eu sei que um hospital, gente, ele sempre vai ser bem planejado, né? Assim, espero. Vai ter... o correto é que ele tenha ali um gerador, tá? Mas vamos supor uma situação aí que a luz acaba, né? Em todo o país. A energia acaba. Igual até teve uma situação parecida aí alguns anos atrás. Se a energia acaba, né? Como é que faz? O hospital, provavelmente, né? O correto é ele ter um gerador, não é? Sim. Mas se esses equipamentos, se esses geradores não forem, se a manutenção não for feita corretamente, né? Vocês imaginam o problema que é para os pacientes, né? Eu mesmo tenho um paciente, no caso, ele tem ali uma UTI, uma mini UTI, né, em casa, né? É home care, no caso dele. E na casa dele, até então, não tinha gerador, tá? E ele respira por aparelhos. E quando a luz acabava, imagina o desespero que era, tá? É lógico que ali sempre tem uma segunda opção, passar ele ali para a bala de oxigênio o mais rápido possível, só que aí o profissional tem que ser ágil, foi aquilo que eu falei, do perfil do profissional, tá? Então, a UTI ela precisa dessa estrutura, tá? No caso, ali na casa dele, é lógico que não tinha ali toda essa estrutura de gerador. Hoje em dia até tem, mas assim, esse episódio que eu tô contando para vocês não tinha, tá? Era de madrugada ainda, então assim, para passar o paciente para a bala de oxigênio, assim, tem que ser muito rápido e é no escuro, né? Então, a gente tem que trabalhar com o que tem. Mas no hospital, é muito importante, né, que ele tenha aí todo esse apoio também aí, né, da tecnologia, enfim, de outros colaboradores, né? Porque um paciente que está ali necessitando do respirador, né? E aí? Se a luz acaba, se a energia acaba, como é que faz? Tá? Então, a UTI ela tem por obrigação fornecer isso para todos os pacientes. Tá? E com isso, logicamente, a gente precisa de uma estrutura adequada. Tá, gente? Outra informação importante, que é quando o paciente ele tem o diagnóstico de morte encefálica, a UTI também deve continuar prestando assistência àquele paciente, né, para que os órgãos sejam retirados,
né, e conservado da melhor forma possível, tá? Não é só os pacientes com vida, né? No caso do paciente de diagnóstico de morte encefálica, eles devem manter o paciente ali até a retirada dos órgãos. Tá, gente? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, né, que o principal objetivo da UTI é prestar assistência integral ao paciente crítico, tá? E que ela deve aí fornecer no mínimo, né, leitos para que esse paciente consiga se acomodar, óbvio, sendo privado ou ali coletivo, tá? E ele precisa ter aí o suporte ventilatório também, tá? Igual esse exemplo que eu dei desse paciente, tudo bem que ele estava numa UTI, né, dentro de casa, home care, mas assim, não tinha um gerador, mas tinha a bala de oxigênio lá. Então, assim, sempre tem que ter outras opções, né? No caso desse, de uma UTI, a gente não pode contar com a sorte, tá, gente? E cada UTI, ela deve ter uma área geográfica distinta ali no hospital, tá? E com acesso limitado, ou seja, não é qualquer pessoa que pode entrar ali na UTI. Na verdade, não é qualquer pessoa que pode entrar no hospital, muito menos dentro da UTI, tá? E a localização, gente, apesar de ser em algum lugar distinto no hospital, ela precisa ser próxima ao elevador, próxima ao centro cirúrgico, né? Próximo ao setor de emergência, né? Porque vamos supor que um paciente dê entrada ali na emergência, né? E ele precisa ali diretamente ir para a UTI. Então, assim, o caminho tem que ser perto, tá? Ou o paciente que ele saiu ali do centro cirúrgico, né? E ele precisa fazer sua recuperação na UTI. Então, tem que ser perto para a gente não ficar transitando, né? Com o paciente e perdendo tempo, tá? Ali no hospital. Tá, gente? Deu para entender aí? Ou eu falei muito rápido? Deu para entender. Deu para entender? Então tá. E a UTI, gente, como eu falei, né, no iníciozinho da aula, que ela pode ser classificada, né? Ela pode ser classificada de várias formas, tá? A gente tem a UTI neonatal. Quem já ouviu falar da UTI neonatal? Vou colocar até a imagem para vocês verem. Vou colocar a imagem aqui para vocês verem como é que é, mais ou menos. Aí, ó. Só nessa foto a gente consegue determinar aí, ó, 3 tipos de UTIs, né? A gente tem a UTI neonatal, tá? E a UTI neonatal, gente, ela atende pacientes entre 0 a 28 dias de vida, tá? No caso aqui, ó, a gente consegue ver, ó, nessa terceira imagem aqui, a gente consegue ver como é que é uma UTI neonatal, ó. Estão enxergando? A de cima ou a de baixo? A de cima. A de cima, professora? Isso, que vai atender aqueles pacientes de 0 a 28 dias. Certo. E a Tá? de baixo? A de baixo é a UTI adulto. Ah, tá. Tá? Então, gente, a neonatal atende pacientes de 0 a 28 dias de vida. Tá? A gente tem a UTI pediátrica, que é essa aqui, tá? E a UTI pediátrica já atende pacientes de 29 dias até 14 ou 18 anos, tá? E a gente também tem essa UTI adulto, que é a que a gente é mais familiarizado, né? E essa aí presta assistência, né, para pacientes maiores de 14 ou 18 anos, tá, gente? Então aí são assim as UTIs, né, especializadas em relação à idade, tá? Mas também tem as UTIs que possuem uma determinada especialidade em relação à patologia, tá? Então, a UTI especializada, ela presta assistência de acordo com o tipo de doença, tá? Ou determinada especialidade, como eu falei. Tanto que a gente tem a UTI cardiológica, a gente tem a UTI neurológica, né? A gente tem aí a UTI para queimados. Então, assim, existem vários tipos de UTI. Aqui eu coloquei, assim, as mais conhecidas, mas, assim, existem vários tipos de UTI, né? Então, elas podem ser classificadas em relação ali à faixa etária, tá? Né? A idade do paciente, e também pode ser classificada ali em relação às especialidades. Professor, tá? Oi. então quer dizer, essa
UTI pré-natal, você falou, né? Neonatal. 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 Neonatal, ela não podia ser um CTI? Oi? Ela não podia ser um CTI? Não, porque o CTI, Júlio, é um centro. Então, ali, ele não vai, a UTI, né, você cuidar de neonato, já é ali uma especialidade, Ah, né? tá. Você tem, igual, será que um profissional que trabalha ali no CTI, né, que tá cansado de fazer a punção ali no adulto, será que ele vai conseguir fazer a punção ali no neonato? Não. Entendeu? Então, só ali pela faixa etária já é uma especialidade. Aonde que a gente encontra o CTI hoje? O exemplo. Me Então, dá um a gente exemplo. tem o CTI, na É. Santa Casa aqui de Barra Mansa tem CTI. Na maioria dos hospitais, Júlio, é CTI. Ah, tá bom. Entendeu? Entendi. Entendi. Mas na Santa Casa a gente tem o CTI, tá? E a gente também tem o UTI neonatal e pediátrica, na Santa Casa aqui de Barra Mansa, que é a Pro Baby. Então, aqui pra gente aqui é CTI, então não é UTI, não. Aqui na Santa Casa a gente tem o CTI, né, e a UTI neonatal, tá? Tanto que são lugares distintos, com equipes distintas, tá? Ah, Então, existem as UTIs, elas são classificadas aí de várias formas, tá, gente? desculpe as perguntas, professora, que eu não... Oi? Desculpe as perguntas. Claro que não, Júlia, é para perguntar mesmo. Essas dúvidas é muito frequente mesmo. É para perguntar mesmo, tá? Precisa pedir desculpa, não. Tá? Agora vamos falar sobre a equipe multidisciplinar. Foi até uma dúvida do Júlio também no início, né? Quais são os profissionais que trabalham ali em uma UTI? Será que é só o médico e o enfermeiro e o técnico de enfermagem? Na Ou UTI, vai mais além? Na UTI. vai mais além. Né? Quais são os outros profissionais que vocês acham que trabalham ali na UTI também? Como que é a equipe multidisciplinar que atua na UTI? O caso do laboratório, né? Há uma... Psicólogo, né? Isso aí. Não, Mas não, não podemos esquecer da mulher que faz a limpeza, né? Que tem que ser uma higienização muito bem feita, né? isso aí. Né? Então, gente, a equipe multidisciplinar em relação à saúde é médico, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeuta ocupacional, nutricionistas, né, que faz ali a dieta dos pacientes, tá? Farmacêuticos e os técnicos de enfermagem, óbvio que presta ali assistência aos pacientes. Então, é uma equipe multidisciplinar muito ampla, tá? Até assistente social faz parte da equipe multidisciplinar. Terapeuta ocupacional faz parte da equipe multidisciplinar. Fono faz parte da equipe, tá? Então, assim, é bem mais além. Se você pensa em hospital, o pessoal só pensa em médico, técnico de enfermagem e o enfermeiro, né? Mas, assim, a equipe ela é bem mais ampla, tem muito mais gente por trás do que a gente imagina, né? Igual um terapeuta ocupacional. O que vocês imaginam que um terapeuta ocupacional faz ali numa UTI? Você fala, nossa, professora, terapeuta ocupacional, como assim? Vocês fazem ideia da importância do terapeuta ocupacional? Não, Vocês sabem o que é o terapeuta ocupacional? também não. Outra pessoa aí sabe? Sem ser o Júlio? Alguém sabe aí? Eu não sei, não. Então, gente, a terapia ocupacional, né? A principal função dela é como se fosse a reabilitação ali do indivíduo, tá? É como se ela ajudasse o indivíduo a realizar as atividades ali cotidianas, tá? E vamos supor, né, a função do terapeuta ocupacional na UTI. O que ele pode estar fazendo na UTI? Né? Igual, vamos supor, um paciente que teve ali um braço amputado.
que o terapeuta ocupacional vai fazer com ele? Eu acho que, por exemplo, ajudar ele a movimentar o esquerdo, fazer o que ele fazia com a direita, fazer com a esquerda. Exatamente, vai ali fazer a reabilitação para que ele não saia ali do hospital, né, da UTI e tenha aquele trauma. Então ele já é tratado ali dentro da UTI. Tá? Vai fazer o quê? Vai ensinar ele a se alimentar, né, com o membro que não foi afetado, a escrever, né? Em casos aí, vamos supor, até pessoas, né, que estão ali demasiadas por estar restrito ali o leito, né? O terapeuta ocupacional, ele desenvolve atividades, né, para aquele paciente consiga ali, né, não ficar tão demasiado. Assim, são inúmeras, né? Igual o paciente ali que, né, vamos supor que ele teve a memória afetada, né? Ou teve ali a cognição afetada. Então, ele vai trabalhar ali com aquele paciente para que ele possa ali se reabilitar e, aos poucos, conseguir fazer, né, as atividades aí cotidianas. Então, assim, é muito importante. E vocês imaginam que o terapeuta fazia parte da equipe? Terapeuta ocupacional? Não. Então, o psicólogo também é muito importante, né? As pessoas, gente, a doença da mente, né? A doença psíquica, às vezes ela pode ser até pior do que a doença física, né? Às vezes o paciente, vamos supor, que teve um membro ali amputado, né? E ele tá ali, né, se recuperando, né? Fisicamente bem, mas a cabeça dele tá ferrada, né? Vamos supor que ele viveu a vida toda com um braço, né? A partir daquele momento ele não tem mais o braço. Na hora que ele sai daquele hospital, ele não sabe lidar com essa situação e se mata. Então, assim, por isso que tem que ser uma equipe multidisciplinar, porque às vezes a enfermagem, né, os médicos cuidam do paciente, porém se a mente dele